terras dobradas umas sobre as outras. Tempo sobre tempo, espaço sobre espaço, separando-se do mundo como quem abandona a própria origem. Cada camada pulsava leis diferentes, e seus olhos continham o Tao multiplicado. Mundos inteiros refletidos em pupilas sem fundo, ordenando, julgando, encerrando. O silêncio dos espectadores era pesado, pois sabiam romper aquelas barreiras. Era rasgar o próprio tecido da existência. Desceu como um selo, e os olhos do imortal tornaram-se abismos. Tempo e espaço colapsaram, formando uma prisão sem bordas, onde o caos triturava passado e futuro, reduzindo tudo a fragmentos esquecidos. O pulso se expandiu, invisível, implacável, e por onde passava o cosmo envelhecia e apodrecia. Então cortou ar à sua frente com a lâmina da proximidade. Não houve deslocamento, não houve trajeto, apenas o fim da distância. Os olhos do imortal, como se lanças invisíveis, correntes sem forma, tivesse atravessado suas defesas. Impossível, ele estava fora do tempo imediato, fora do espaço presente, e ainda assim foi alcançado. O que você quer? Perguntou o imortal, com a expressão fragmentada entre as. Tocou o próprio queixo com serenidade cortante. Estou pensando, é uma morte relativamente brutal para você. A morte existem no mundo, murmurou Tiangong. O mundo te dá luz, mas eu trago a morte sobre você. Uma aura cinzenta irrompeu, leis da morte caminharam com ela. Em um pulso final atravessou o vazio por onde passou. Até as estrelas definharão. Silêncio va pravati. Abandona Vilayam, Sarva Rupa Kashayana, Shanyapata Pravartana. Morte tentou nomeá-lo, tempo tentou alcançá-lo, espaço tentou contê-lo, mas a proximidade não reconhece leis. Não há distância entre decisão e
e fim. Não há abismo que se sustente quando o centro caminha. Maritiu Abhishanti Bhavati, Kala Abhini Shabda Bhavati, Yatra Dutistati, Yatra Anta Bhavati. Executa o mudra da lâmina entrelacada e corta com a arte da proximidade. Não há deslocamento, não há percurso, origem e destino são partidos ao mesmo tempo. A criatura observa, incrédula, enquanto seu início e seu fim surge, pele acobreada, vestes antigas de couro animal, olhos brilhando como dois sóis, estrelas repousando sobre os ombros, seu corpo inteiro marcado por selos de sangue. O ancião aberrante não podia ver o mestre do templo, não podia tocar sua forma, não podia sequer distinguir suas vestes. Sua aura, disse o velho, e o retorno à origem que atravessa o mar do Uto e o Ponto, onde todas as correntes convergem, onde todos os mistérios se escondem ali. E todas as coisas podem ser ocultadas. O que você deseja? No abismo inevitável. Exorciza este caminho. Ao formar a alma do coragem, você rompeu obsessões, quebrou ilusões, libertou-se das 7 emoções e dos 6 desejos. O karma negativo não mais conduziria ao erro.
vivo desestabilizada. Abismo tão exposto. O velho sorri. Você invade nosso abismo, viola nosso ninho e começa a matar. Agora fala em aniquilar o total. O que você acredita que nós somos? Sarvada Uvilopanam Manta Jamaikatvam Mahasunya Avataranam. Obedece. Caminha pelo abismo destruído. Seus passos esmagam cinzas de seres que um dia se chamaram imortais. O chão não responde, o tempo não ecoa, apenas restos de destinos interrompidos. Diante dos poucos sobreviventes. Se adentra a eternidade e se atravessa o rio do destino. A alma do coração torna-se uma lâmpada. Ela dissipa a névoa, ilumina o caminho, até
Essa é a margem distante do destino. Essa é a parte mais maravilhosa e mais mística de uma alma do coração. Infelizmente, vocês nunca tiveram isso. Os tronos ancestrais são como barcos. Eles transportam seus donos através do rio do destino. Mas a alma do coração não transporta, ela revela, ela ilumina o caminho, os seus tronos são apenas escuridão. Um velho demônio do coração gargalha. Uma luz que dissipa a escuridão atrai traças e criaturas cobiçosas. Da mesma forma, aqueles que possuem uma alma do coração atraem a atenção de seres sinistros, seres como você. O velho encara o mestre do templo. Aos olhos do mundo, ele parecia um mortal, sem base de cultivo, sem peso, sem ameaça. Ergue a mão e pressiona. Não há explosão, não há impacto. A força de todos os seres do ninho abissal é completamente suprimida. O espaço se fecha, o tempo estagna. Até a base de cultivo cessa. Eles não podem lutar, Não podem fugir. não podem sequer odiar. W corta. Silêncio, Silêncio. silêncio não. Retorno à origem. Hridaya Deepa Prakashanam. Karma Nadi Lokanam. Antamarga Darshanam. Sarva Banda Nirodhanam.
Deep retroded trap, distant thunder textures, extremely low sub-bass rambling like celestial pressure. Slow monumental percussion, dark male choir sustained, wide spiritual reverse suggesting an opening firmament. 6 meses depois, o trovão ribombou e ecoou sob a cúpula celeste. Não foi um único estrondo, ele persistiu. 3 dias, 3 noites, o céu não respondeu, apenas suportou. A entrada para o campo de batalha ancestral desconhecido situava-se sob um firmamento primordial jamais visto. Foi o primeiro selo a se partir em fragmentos, desmoronando como uma muralha cansada de existir. Incontáveis fragmentos do campo de batalha infinito caíram sobre a terra como uma chuva de meteoros. O céu foi rasgado, o mundo foi atingido. Montanhas ruíram, rios desapareceram. Cidades inteiras foram reduzidas a ruínas antes que a noite terminasse. E ninguém soube quantos morreram antes mesmo de compreender o que os havia destruído. O desastre abalou todo o domínio divino de Duca. O mundo inteiro afundou no caos. Naquele dia, os cultivadores compreenderam. As cortinas haviam se aberto para os dias finais do grande advento. Inundações devastaram terras antigas. Incêndios florestais consumiram continente. Raios despencaram dos céus. Como águas rompendo uma represa, cosmos desabaram. Uma sequência interminável de calamidades engoliu tudo sob os céus, lançando o domínio divino na desordem absoluta. O mais estranho era a camada de nuvens de tribulação formando-se sob a cúpula celeste despedaçada. Ela não se movia, ela observava. Segundo as previsões do ancestral demônio do coração, os dias finais do grande advento ocorreriam em 3 fases. A primeira, turbulência e convulsão. A segunda, o velho cedendo lugar ao novo, um equilíbrio de poder. Reconfigurado a força. A terceira, uma nova ordem para os mundos inefáveis. Quando as cortinas se abriram, calamidades atingiram o rio das épocas ancestrais. Das zonas proibidas, figuras aterrorizantes emergiram. Cada uma governante de seu território, cada uma um mestre supremo de Duca. Por eras incontáveis permaneceram selados pelas leis da atualidade. Agora essas leis vacilavam e todos eles retornavam.
ao mundo. Estala os dedos 3 vezes em rápida sucessão. Clang, clang. Cada som ressoa como o impacto de um martelo divino. O espaço treme, as leis oscilam e os ataques cessam, como se jamais tivessem existido. Os corpos são lançados para longe, não por força, mas pela negação da distância. Mesmo no mundo dos seus selos, sou capaz de alguns truques insignificantes. Condenso o espaço até que os confins da terra estejam ao alcance da minha mão. Meu ki não é impedido. Ele atravessa selos e mundo, fossem o mesmo ponto. Vocês estão dispostos a aceitar suas derrotas agora? Estou lhes concedendo uma oportunidade. Façam uma oração de despedida antes de retornarem à origem. Grita um velho, a palavra ecoa, frágil, deslocada, sem peso, sem despedida. Desça. O céu se curva. O espaço se fecha. O tempo se dobra. Celos se desfazem. Leis se partem. E destinos são arrancados pela raiz. Nada resiste, nada negocia. O cosmos
Apenas alguns fragmentos cristalinos brilhantes conservaram sua forma original, mas já demonstravam sinais de colapso iminente. Animais e criaturas foram despedaçados e reduzidos a pó, como se múltiplas camadas da existência tivessem sido corroídas ao mesmo tempo. Não se tratava de destruição comum. Era uma infecção multidimensional, avançando em silêncio por realidades sobrepostas. Enquanto o rosto desfigurado olhava para baixo, a fronteira entre realidade e ilusão se rompeu. A linha divisória entre os vivos e os mortos começou a se desfazer e formas esquecidas tornaram-se visíveis. Busque a verdade, contemple as estrelas. Chegou a hora da ascensão, aprendiz. Escolha seu caminho com cuidado, com o cálice portador da revelação, o caminho dos fios espirituais, marionetista, com a pedra que traz a revelação, o caminho do trovão estrondoso, brontomante, com a sombra portadora da revelação, o caminho do labirinto da mente, intérprete de sonhos, com a luz portadora da revelação, o caminho da previsão, adivinho, com o corpo portador da revelação, o caminho da razão pura, erudito. O velho desapareceu, deixando os discípulos imersos em futuros possíveis. Em outro lugar, uma voz ressoa entre sombras. Lutei contra inúmeros inimigos em minha vida, e os portadores desses artefatos misteriosos foram todos oponentes dignos. Embora tenham morrido pelas minhas mãos, eu os respeito e preservei seus artefatos com memoriais silenciosos. Os olhos do caçador brilham, o nome é sussurrado, mestre do templo. Longe dali, o fala. A escuridão abissal que separa os cosmos, o vazio profundo que separa as existências. Um vazio tão profundo que até mesmo a escuridão e o abismo se perdem em seu interior. O omniverso é vasto e contém inúmeras linhas temporais paralelas. Se o megaverso já é imenso, o intimíveis é inconcebível.
Este lugar não pode ser encontrado ao acaso. Nenhum portal cósmico alcança esse ponto. Os Ashkar não conseguem encontrá-lo. Se conseguissem, não teriam aparecido. Não seriam obrigados a se mover pessoalmente. Campo de batalha remoto, um ser desconhecido manifesta sua forma bélica. Um berserker envolto em fúria primordial. Não existe poder invencível. Não existe habilidade absoluta. Qualquer extremo desse tipo romperia os princípios fundamentais do Omniverso. Se tal extremo existisse, o próprio sistema deixaria de existir e se tornaria uma monstruosidade em expansão infinita. Impactos rasgam o espaço. A violência tenta impor significado. Se move, mesmo avançando na velocidade do tempo, mesmo revertendo o tempo continua passando. A única diferença é que esses momentos já não pertencem ao rio do tempo. Se o rio do tempo é a corrente principal que conduz o tempo por todo o universo, então os instantes onde o caminha tornam-se el eixo central. O tempo continua a existir. Ele sempre flui, nem sempre, porém, dentro do rio primordial que carrega toda a existência. Certas coisas podem ser apagadas. Certas coisas podem ser desfeitas. Mas o tempo em si jamais pode ser verdadeiramente apagado. Não pelo espaço, mas pelo tempo. O velho encontra um olhar de lua e cai em uma escuridão sem fim. A alma congela, o espírito Yuan treme. Uma pressão invisível esmagando a existência. O único pensamento de Wu seria suficiente
aniquilá-lo. Esse foi o último grito antes de desaparecer, retornando à origem. Os praticantes de Orthuza ultrapassaram o reino progenitor Ashkar, o reino Orthuza. Origem é um reino de cultivo definido. Qualquer um que alcance esse nível é chamado de Dukhan, porque o que enfrentam não é a ascensão imediata, mas uma longa provação. Superar Dukhan não é um reino de cultivo, é um processo, é como voar. Existe a decolagem, existe o pouso. Se não conseguir pousar, você falha. Laro continua. Algumas palavras conhecidas por todos são vistas apenas na superfície. Poucos compreendem seu verdadeiro significado e profundidade. A intenção das artes marciais não está no golpe, mas no olhar que o sustenta. Velho caçador, você imprimiu em suas almas o poder de enxergar as artes marciais de forma mais profunda. Elevou a iluminação deles a um nível superior. O velho caçador sorri e responde: quando o Fikive Feiço se formou, tudo era puro. Então, o rio do tempo surgiu. Quanto mais puro algo é, mais fácil é ser corrompido. Abaixo do rio do tempo, existem coisas que nadam contra a corrente. Elas carregam objetos. Vindos do desconhecido, esses objetos corrompem o que é puro, são chamados de artefatos da lama. Mestre do templo, você ergueu seu templo da lama. Você é a verdadeira fonte da lama. O caçador abre os braços e declara: possuo 2 poderes. O primeiro é o pecado. Sou capaz de aprisionar alguém em seus próprios pecados. Perfurar os céus é um ataque que utiliza esse poder. Ele afeta com maior intensidade aqueles que carregam culpa profunda. Meu segundo poder são as ilusões.
elas também. São a lei do universo que compreendi. A crença torna minhas ilusões reais. A descrença as faz deixar de existir. O rei da noite, Zeu, o caçador sombrio. A luta contra o caçador continua. Em meio ao conflito, outro ser manifesta sua presença. Cadáver do mal absoluto. Seu corpo carrega a técnica dos 19 abismos. O corpo dos 19 abismos. Foi refinado. Desafiar os céus tornou-se sua condição natural. A criatura libera seus poderes. Absoluto do mal, dos 19 infernos, selo dos 19 extremos, a regra suprema do ser ressoa no campo de batalha, quando o impulso desenvolve aprendizado. Laça
selam, os pés pressionam o chão. 19 raio da ordem natural irrompem.